Bom dia, senhor. Bom dia, Excelência. O seu nome completo qual é? Ivo Mendes Corrêa. O senhor é brasileiro? O seu estado civil? Casado. Casado? Sua profissão, senhor Ivo? Hoje empresário. Empresário. O seu endereço atualizado? Rua Dorizal, número 19, condomínio Bougainville, ali na Coama. Apartamento? Não, é casas. É casas. Rua 19, isso. Ok. São Luís Maranhão, não é isso? Isso. Perfeito. Seu Ivo, o senhor é cliente do Bradesco? O senhor é cliente do Bradesco há quanto tempo? Olha, desde 2013. Desde 2013. O senhor, na verdade, quando eu pergunto o senhor, eu estou perguntando a empresa. A empresa, que o senhor está representando, tá? Isso. E o senhor continua como cliente? Continuo como cliente com o Banco Bradesco. Ou seja, então há uma relação aí de 6 anos praticamente. Sim, até mais pela empresa dos meus pais. Sim. Né, muito tempo. Mas da empresa propriamente, sim, são 6 anos. Isso. Nesses 6 anos, além deste episódio noticiado nos autos, existe algum outro episódio assemelhado a este? Não. Ou seja, foi a única vez. Isso. Esse episódio aqui foi o único desta pontual, natureza, pontual. Isso. Sim. Foi um evento pontual, é isso que eu estou querendo dizer. Ou isso se repetiu em outras oportunidades? Não se repetiu. Não se repetiu. Tá certo. Senhor, como é que funciona esse net empresa? Como é que funciona o net empresa do Bradesco? Olha, ele ao longo desses 6 anos, na verdade desde 2009, Sim. quando eu já gerenciava a empresa dos meus pais, né, onde a gente tinha tudo artesanal e passei a trabalhar com a internet, né, evoluiu bastante. Sim. Mas no período em que aconteceu o episódio, que foi agosto de 2014, o senhor se recorda como é que funcionava? Sim, recordo sim. Ele tinha suas falhas, como teve essa que aconteceu. Mas assim, o senhor operava do seu computador? Meu computador, de qualquer lugar. Desktop? Isso. Desktop, notebook, qualquer lugar. Para operar a época, em agosto de 2014, o senhor precisava de uma senha pessoal? Sim, tem que ter, senão é questão de segurança do banco, jurídica, tudo. Uma senha? Senha, sim, senha, mas token, né, que hoje está no celular e tudo. Sim, tá. Continua do mesmo jeito. A jeito. época era um token físico? Físico, token físico. A época era um token físico? Sim. Então, só para eu entender, para fazer qualquer operação, o senhor teria que colocar o token? Não, é visualizar o número no dispositivo. Você aperta, faz várias senhas, várias vezes. Além da minha senha principal, você digita a senha lá e ele pede o token. Hoje esse token, esse aparelhinho, ainda existe, em alguns clientes tem, o próprio funcionário do banco tem, mas hoje a tecnologia está aqui, perfeito, no celular. Hoje. Isso. E em 2014? Era o tokenzinho. Ou seja, é isso que eu estou perguntando, era um dispositivo? Isso, tipo um chaveirozinho. Sim. Você dava e aperta e aparecia uma sequência de números. Aí você coloca. Aí sempre constante mudança. Entendi. Então você, na verdade, o token não era acoplado ao equipamento. Não, senhor, de forma alguma. Não, é só para saber. Eu estou tentando entender a situação. Entender, exatamente. Entendo, eu não sou cliente do Bradesco, então, só para entender. Então, na verdade, era um aparelhozinho que você apertava e aí ele gerava um número e aí o senhor tinha que colocar. Isso. Era possível operar o sistema sem esse token? Impossível. Impossível. Ninguém entra nem hoje, nem nenhum entra numa conta sem esse dispositivo. Tá certo. E assim, desculpa se eu não conheço outros bancos, mas assim a gente vê com outros bancos. Sim, entendi. Perfeito. O senhor, pelo que eu estou perguntando apenas aquilo que é dúvida, porque o resto tudo bem, foi contado tudo aqui, bem. Tá? O senhor reportou, aqui o senhor advogado reportou na inicial, que em agosto, na verdade em 1º de agosto de 2014, o senhor percebeu 3 operações que, na sua visão não, o senhor não comandou, não é isso?
que o senhor não autorizou. Isso. Né? Então, foi uma operação de 751,21, uma outra operação de 867,85 e uma outra, né, de 727,85. E me chamou a atenção o fato de que, na inicial, o pedido é apenas em relação a esta última. Por quê? Simples de dizer, porque a gente recuperou, conseguiu ver esses valores desses outros dois. Esse aí que a gente está reportando é uma ex-funcionária que a gente entrou em contato com o banco, comunicou o ocorrido e, infelizmente, como ela tinha, sabe aquele cliente funcionário, né, que tem o débito no banco, quando cai dinheiro na conta, o banco retira? Sim. Então, mesmo que eu fosse atrás do cliente, mesmo sendo esse funcionário, que seria desconfortável, do dia não teve necessidade, porque já tinha sido desligado da empresa, ela não teria como devolver esse dinheiro. Então, entendeu? Então, se acontecesse... Só para eu entender, esse valor, ele caiu na conta... Salário do funcionário, do ex-funcionário, da ex-funcionária... Da Ercilene. Elcilene. Isso. Caiu na conta dela, como ela tinha um saldo negativo no banco, o banco, então, apropriou-se desse saldo, perfeito, desse valor para pagamento desse saldo negativo, não é isso? Isso. E aí não houve o estorno. Isso. Em relação aos outros dois, eu já entendi em relação a esse. Em relação aos outros dois, o que é que aconteceu? Você tem o nome, eu não lembro muito bem, mas creio que não sei. Não tem os nomes. Os nomes foram ainda funcionários. O senhor que devia ter juntado aqui, não contou. Foram ainda funcionários meus e que foi fácil recuperar, né? Estava acessível. Mas aí, isso que eu preciso saber. Isso me chamou muita atenção. Sim. Por quê? Assim, foi para quem este valor? Aqui eu não consigo lembrar agora e falar agora para você, mas a gente tem, tu não conseguiu te passar, Satara? Por favor, depoimento. O que o senhor sabe, o senhor me responde. O senhor não sabe, o senhor diz, tudo não bem. sei, Tudo bem. Não quero responder, o senhor é livre também para fazer o que tudo bem, mas a gente tem essa informação desses dois. Eu preciso dessa informação agora. Era com certeza ex-funcionário que também não. Mas houve estorno pelo banco desse valor? Não. Porque no extrato eu não vi esse estorno. Não, mas veja bem, houve devolução por parte do contato desse ex-funcionário. O banco não retirou, não prendeu, não estava em débito, e eu consegui recuperar esses valores. Tanto prova, Excelência, que se a Elcilene tivesse de posse desse valor indevido que não era dela. Quem é Dilva da Silva? Pronto, deve ter uma delas. Hoje é minha funcionária até hoje. Entende? É minha funcionária até hoje. Então ela me devolveu o dinheiro. Entendeu? Nada estaria acontecendo aqui, nós não estaríamos aqui. Quem é Deus Amado dos Santos Nascidos? Era uma ex-funcionária que na época estava com a gente. Hoje não está mais, mas na época estava. Perfeito. Entendeu? Ou seja, se me permite. Claro. Depois no final eu abro. Tudo bem. Eu permito tudo que o senhor quiser. Fique à vontade. Tudo bem. Deixa eu tirar as minhas dúvidas por aqui. Tudo bem. Perfeito. Então, veja o que o senhor disse. Que as três operações foram feitas para 3 funcionários, sendo que uma delas era esse. Não é isso? Isso, é o Elcilene, que eu não consegui recuperar exatamente. Esse valor. E é por isso que é o objeto desse. As outras duas, eles devolveram. Isso, perfeitamente. Perfeito. A minha pergunta é, o senhor tem, a sua folha de pagamento é cadastrada nessa NET Empresa? Todos os funcionários são cadastrados. E aí o senhor faz... O pagamento via o Bradesco Net. Isso. Bradesco Net. A Ercilene, ela foi demitida em março de 2014, recebeu as suas rescisões em abril de 2014, e a minha pergunta é, o senhor procedeu à exclusão da Ercilene do Bradesco? Pronto. É impossível de proceder à exclusão porque o Bradesco Net não tinha esse dispositivo. Entendeu? Hoje evoluiu. Né? Hoje você é possível, eu acho que de tanto e-mail que eu mandei, e eu acho que não só eu, como cliente no Brasil, certo, de tanto pedir,
tenho vários e-mails pedindo para a minha gerente, para a minha agência, olha, eu preciso que vocês excluam, porque é muito chato, é muito complicado, você tem uma lista de funcionários e aí acaba podendo dar esse problema, você induzir ao erro. Né? Entendi. Ou seja, o sistema ficava lá, a relação de funcionários, você podia ser induzido ao erro por conta de vários nomes. Isso, e por essa percepção, porque a tecnologia vem cada dia melhorando. Claro. Isso, quem diria que hoje a gente faria uma transação bancária pelo celular? Verdade, não faz. Isso é louvável, isso é muito, muito mais. Não foi uma nem duas vezes, eu tenho vários e-mails registrados pedindo por telefone na agência, olha, já conseguiram lá resolver o problema de exclusão do cadastro dos ex-funcionários da folha de pagamento? Entendi, porque isso na hora de fazer o cadastro você poderia... Sim, como hoje eu faço, inclusive já até posso dizer com transparência que eu já o fiz, porque eu quero evitar o erro, porque dinheiro, seja pequena quantidade ou não, você tem esse problema. Até que a pessoa devolva e tudo mais, como aconteceu com o caso da Ercilene, é complicado. Então, hoje, o Bradesco Net, o Banco Bradesco, ele já tem esse dispositivo de você ir lá e descadastrar essas contas. À época... Não tinha como, impossível. Ela ficava cadastrado e aí podia induzir ao erro. Podia induzir ao erro. E a gerente, o próprio gerente não conseguia, não tinha esse poder, e veio com o Bradesco Net. Eles também não tinham. Tá? A mesma coisa, eu posso citar o exemplo para o senhor, desse token. Esse token, alguns bancos já estavam à frente no celular, o Bradesco já não tinha, mas eles trabalharam e hoje não, já tem 2, 3 anos que você, né, já usa o token no próprio celular, entendeu? E assim vai, né? Quanto a isso a gente não tem nada, né? Repito, e aquilo que eu queria permitir que a excelência me falasse. Pode ficar à vontade agora. É que se esse valor, ao ser feito indevidamente para a funcionária, e a exemplo dos outros dois, a gente tivesse recuperado, a gente não estaria aqui. Não estaria aqui. O doutor tem perguntas? Tenho só um esclarecimento a fazer. Uma pergunta para esclarecer um que ficou. Eu queria saber se a operação foi realizada pelo funcionário, por quem opera, mesmo que de forma equivocada, ela foi realizada, a transferência para essa pessoa foi realizada pelo funcionário da empresa? Faz sou eu. Assim, pelo senhor, foi feito pelo senhor? Não, mas não foi feito. Eu não vou pagar um funcionário que não faz mais parte da folha. Não, estou entendendo. Mas assim... Mas quem fez a operação foi eu. Doutor. Ele respondeu a pergunta, faz a operação. Continue, doutor. Ele faz a operação, mas a pergunta foi feita para essa pessoa, mesmo que de forma equivocada? O senhor botou a senha... Não, impossível. Pois não, pode responder. Sem mais perguntas. Pode ser.